No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos da primeira reunião ordinária de 2015. Vereadores cobram iluminação e policiamento na Via Mangue e retorno do Executivo aos requerimentos enviados pela Casa. Representantes da Prefeitura e dos ambulantes se reúnem em busca de um acordo sobre o cadastramento dos camelôs que trabalham na Conde da Boa Vista. E Marília Arraes promove reunião pública para conhecer as políticas de combate à exploração do trabalho infantil durante o Carnaval. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife Online. Vereadores, representantes da Prefeitura e do Sindicato dos Camelôs participaram de uma reunião na Câmara. Na pauta, o cadastramento dos ambulantes feito pela Prefeitura do Recife. A reunião foi marcada para resolver um impasse entre o comércio informal e a Prefeitura. Na semana passada, camelôs não cadastrados da Avenida Conde da Boa Vista foram retirados pela Prefeitura e ocuparam a Câmara Municipal do Recife para buscar o apoio dos vereadores. Eles foram recebidos pelo presidente da Casa, Vicente André Gomes, e pelos vereadores Marcos de Bria, Osmar Ricardo e Jurandir Liberal, que conseguiram agendar a reunião com representantes da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano na Sala das Comissões da Câmara nesta terça-feira. No encontro, diretores do Sindicato do Comércio Informal questionaram o cadastramento realizado pelo Poder Executivo. Há uma listagem que nós precisamos identificar qual é dos trabalhadores cadastrados na Conde da Boa Vista. Enquanto não se torna público, não se publiciza essa lista, nós temos 39 trabalhadores que não têm cadastro ainda e que não sabem onde é que vão estar trabalhando. Fora essa questão, que outras questões? Outras questões é que a Prefeitura ela deu o projeto, isso é um projeto provisório, reordenar o projeto provisório, mas que a Prefeitura deu o projeto definitivo, construa a maquete de onde vai ser o shopping popular, como é que vai ser, e dê prazos definitivos desse encaminhamento desse shopping. Já os técnicos da Prefeitura disseram que as medidas tomadas visam garantir a acessibilidade dos pedestres nas calçadas da cidade. Eles falaram dos investimentos no comércio informal e explicaram como foi feito o cadastramento. O posicionamento da Prefeitura é que o único critério que ela adotou foi a presença do trabalhador no local e esse cadastro foi realizado em 2013, ao longo de 2013. Os comerciantes que estiveram ao longo não apenas da Conde da Boa Vista, mas em toda a cidade do Recife. A Prefeitura quis saber onde estava o comerciante informal no logradouro público e aí ela fez essa identificação ao longo de 2013. Além do presidente Vicente André Gomes e dos vereadores Osmar Ricardo, Jurandir Liberal e Marcos de Bria, participaram da reunião os vereadores Carlos Gueiros, Michele Collins, Marcos Menezes, Luiz Eustáquio e Henrique Leite. Eles acreditam que a solução é confrontar o cadastramento da Prefeitura com a lista de camelôs apresentadas pelo sindicato, que teria 39 nomes a mais. Para os representantes dos ambulantes, a reunião foi um avanço. A Câmara de Vereadores tomou para si essa postura de estar ajudando nessa negociação e aí a gente vê que o Poder Legislativo vai ser um bom intermediário nesse processo de diálogo. Estamos aqui cumprindo o nosso papel, recebendo o sindicato, discutindo o mérito. Na realidade, os técnicos da Prefeitura vieram e estão provando que efetivamente há um interesse da Prefeitura de um cadastramento em que será analisado pessoa por pessoa. E o sindicato acha que, evidentemente, quem tem a razão é eles. Nós estamos ouvindo, analisando, cumprindo o papel de uma casa legislativa e, sem dúvida, vamos voltar para a Prefeitura para tentar intermediar o melhor caminho. Afinal de contas, o papel do vereador é, evidentemente, de legislar, não é de executar, mas a gente tem um papel fundamental, é discutir o melhor para o Recife. A Via Mangue foi um dos assuntos mais discutidos da tarde no plenário. Vereadores alertam para a falta de iluminação e de policiamento na Via Expressa. O primeiro a repercutir a situação da Via Expressa foi o vereador Henrique Leite. A Via Mangue está às escuras e ela passa a ser um risco para a população, porque quando a Via Mangue não tem nenhum tipo de policiamento, não tem câmara e está totalmente às escuras, não só o cidadão que passa pela Via Mangue, como a população vizinha
ela passa a ter risco de sofrer violência e crime. Então, já tive algumas informações via imprensa mesmo, alguns informaram que arrancaram o fio, algumas informações completamente distorcidas, mas isso não é um resultado que a população quer. A população quer a principal via, uma grande obra estruturadora para a cidade, iluminada. E antes já que não conseguem iluminar a Via Mangue durante todo esse tempo, eu não sei de quem é a responsabilidade, se é da empresa que está construindo, se é da prefeitura, se é do governo do estado, mas é preciso que garanta a segurança do cidadão, porque aonde tem lugar escuro, tem risco de violência. Então, mais uma vez, é um apelo que eu faço ao líder do governo, para que procure informação e traga um resultado para a população de quando vamos resolver a questão da iluminação da Via Mangue. Carlos Gueiros lê um relato de uma fonoaudióloga assaltada na Via Mangue. Ela diz aqui: gente, estou aqui ainda muito assustada. Estou bem, já estou em casa. Não andem pela Via Mangue. 3 elementos no meio da pista me pararam. Um colocou a arma em frente ao meu carro, apontando para mim. Em seguida, colocou na minha testa. Estava voltando do Hospital Português com minha cunhada. Levaram o meu relógio e a bolsa com documentos. Isto aconteceu às 19h30. E o sargento, que nos atendeu depois, disse que era isso mesmo, que eles estão fazendo pior. Param e estrupam. Disse que evitasse estar ali sem iluminação. Então, eu quero me congratular com o vereador Henrique Leite e dizer que a gente não está procurando culpado nem responsável. Quem é, se é a empresa construtora, né, se é a prefeitura. Eu acho que isso é uma questão de segurança. Nem tem a ver com prefeitura, nem tem a ver com construtora. Tem a ver com a obrigação da polícia, um esquema que tem que ser feito para proteger o povo. Isabela de Roldão disse que vai encaminhar um pedido de informação à prefeitura sobre a via. Haja vista os últimos acontecimentos e que precisam verdadeiramente de providências, porque quem anda na Via Mangue à noite anda assombrado, assustado. É, de fato, um absurdo. Uma via importante como aquela ainda está nas condições em que está. Então, só queria constar de que nós demos entrada no pedido de informação sobre o assunto. Já o vereador Antônio Luiz Neto alertou para o aumento das palafitas no entorno do local. E a gente sabe que o problema da Via Mangue vem se agravando, até porque as palafitas no entorno da Via Mangue estão aumentando. Então, é necessário que nós acordemos. Nós não podemos passar 4 anos dormindo, esquecendo que estamos aqui para representar o povo e que cada pedido, cada requerimento, cada solicitação dos senhores vereadores precisa ter resposta, porque Vossas Excelências deverão ser julgados na próxima eleição em razão do que produzirem para a população dessa cidade. Vereadores lamentam o que consideram falta de comunicação com o Poder Executivo. Eles reclamam que muitos requerimentos não são atendidos. Jurandir Liberal disse que o Executivo não atende aos requerimentos dos vereadores. Sistematicamente, alguns vereadores têm solicitado, ouvindo a comunidade, têm solicitado alguns benefícios, seja de pavimentação de vias, seja questão de entulhos, seja questão de lombadas, enfim, várias ações que cabem, sobretudo, à URB, à ENLURB e à Prefeitura da cidade do Recife. Eu quero saber quem é que está conseguindo fazer alguma obra, que eu quero saber o caminho das pedras, até para saber. Se era o orçamento participativo, a gente mandava, companheiro, procura o orçamento participativo. Agora não existe mais orçamento participativo. Aí um pedido do vereador, fazem, pelo menos, que pelo menos tudo que eu pedi até hoje nunca fizeram nada. 2 anos, em Geraldo Júlio, não foi feita nenhuma ação da ENLURB que a gente fez requerimento aqui nessa casa. Amaro Cipriano Maguari também falou da falta de comunicação com o Executivo. Quando não existe diálogo, entendimento, satisfação, responsabilidade, cumprimento dos deveres,
não tendo cumprimento das ações nas comunidades, no meu entendimento, o prefeito sai desgastado nesse conteúdo. Osmar Ricardo fez críticas à prefeitura e lamentou o aumento do lixo nas comunidades carentes. O lixo tomou conta daquelas comunidades de Casa Amarela, de Água Fria, de Dois Unidos, de Linha do Tiro. Jurandir Liberal falou ainda sobre as lombadas eletrônicas da cidade. Lombadas que estão sendo implantadas de velocidade, ou seja, controle de velocidade, que a cidade, daqui a pouco, ela vai ser chamada roda presa. A cidade do Recife, em todo o canto, é velocidade 30 km, 40 km, 60 km. Uma cidade que está praticamente parada no trânsito, mas os controles nos principais corredores, onde podia desenvolver uma velocidade um pouquinho maior, então tem os controles de 60 km por hora. E Antônio Luiz Neto lembrou uma lei de autoria dele que obriga a prefeitura a colocar placas sobre as lombadas eletrônicas. Nós temos uma lei aprovada nesta casa que obriga a prefeitura, lei de minha autoria, que obriga a prefeitura a colocar placas informando a existência das lombadas eletrônicas numa distância regulamentar, até porque as lombadas, elas não existem para multar. Elas existem para evitar que o cidadão seja atropelado. E o que nós estamos assistindo na cidade do Recife hoje é uma proliferação, como o vereador Jurandir Liberal tem colocado, que se eu pedisse, nesse momento, a este plenário, para levantar a mão quem foi multado nos últimos 3 meses, provavelmente uma quantidade enorme de vereadores levantaria a mão, como de resto está acontecendo com a cidade do Recife. De maneira, senhor presidente, que eu deverei trazer a lei para solicitar a esta casa que exija da CTTU o cumprimento da lei, que determina uma placa alertando ao cidadão que mais adiante, numa distância regulamentar, existe um pardal, existe um semáforo com foto que será tirada do seu carro caso ele esteja fotossensor produzindo alguma inflação. Já o vereador Jairo Brito pediu a volta do orçamento participativo. Trocar o nome para Recife Participa, só que não tem participação de nada. Foram eleitos os delegados, eles não mobilizam a comunidade para votar numa obra das escolhas da comunidade, estão servindo como cabos eleitorais, a verdade é essa. Estás assistindo por aí. E o modelo, que era um modelo que foi vencedor, o modelo que Vossa Excelência colocou muito bem aí, foi premiado na Alemanha, simplesmente foi esquecido. As comunidades querem votar nas obras no Recife, que são prioridades para eles, e não estão tendo a oportunidade de fazer isso. Então eu aproveito o ensejo, a ocasião, para pedir aqui ao líder do governo, ao governo, ao prefeito ou secretário, que volte o orçamento participativo. Em defesa da prefeitura, o vereador Almir Fernando disse que várias obras foram feitas pela atual gestão, a pedido do próprio parlamentar. Várias recuperações de pavimentações foram feitas, escadarias, colocação de corrimão, construção da Upinha Dia, lá no Córrego de Euclides, onde nós apresentamos também um projeto de lei para que tivesse o nome da ACS, Agente Comunitária de Saúde Maria Rita, a primeira unidade de saúde com o nome de uma agente comunitária de saúde, lá aqui no Recife, eu acredito que aqui no Brasil, foi inaugurada, a escola Córrego de Euclides está sendo construída lá no Córrego de Euclides. Então foram inúmeras obras que nós solicitamos, nós queríamos que fosse atendido muito mais. Temos dificuldade, com certeza, e aqui a gente não pode negar, para que eu pudesse ser atendido, não pelo prefeito, que eu não pedi audiência, mas pelo secretário de Educação, que fui atendido a semana passada, o presidente da Enlurb, onde a gente tem inúmeras questões a cobrar, que fizemos isso através de requerimento, como eu disse aqui ao senhor no passado.
Quando a gente tinha um orçamento participativo para cobrar comunitário, nós fazíamos isso. Hoje nós temos um requerimento. Então, não vou me cansar de fazer requerimentos e cobrar. As necessidades para a comunidade são inúmeras. Mas o vereador Raul Jungmann sugeriu uma emenda à lei orgânica, obrigando o Executivo a responder aos requerimentos dos parlamentares. Acredito eu, pelo menos no que me toca, que aquilo que mais nos causa, presidente, um sentimento de desconforto, mais até do que o atendimento, é a não resposta. Então, bastaria, e faço um convite ao líder, que nós fizéssemos uma emenda consensual para que requerimento aprovado por esta Casa, por esse poder, tivesse uma resposta. Tivéssemos um prazo, 15 dias, 30 dias, e aí nós poderíamos, então, evidentemente, diante de uma efetiva resposta, procurar encontrar soluções ou saber o porquê. Porque, creiam-me, sobretudo Almir, que é um operário disto, é um desprestígio ao poder não se ter uma resposta sobre algo que é votado e aprovado pelo plenário. Nós não podemos ficar sem resposta de ninguém, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Justiça, da Polícia, do Governo do Estado, seja de quem for. Este é um poder. E aquilo que ele aprova aqui tem a força exatamente da representação popular. Para o líder do governo, o vereador Gilberto Alves, é preciso buscar alternativas. Nós temos também que buscar alternativas. Vossa Excelência fala da resposta, a resposta é bom que venha, porque a gente, quando tem a resposta, a gente pode encaminhar a quem nos pediu, a quem nos solicitou aquela demanda, aquela determinada ação, e a gente pode fazer, inclusive, de forma oficial, e isso também é importante, porque é uma resposta do poder público, não é uma resposta de A nem de B, é o poder público, é a gestão da cidade falando para os cidadãos. Portanto, eu me coloco à disposição, parabenizo Vossa Excelência. Repito, qualquer um de nós vereadores, não vejo por parte de nenhum de nós objeção, imagino que nenhum de nós vá se opor a que a gente possa oferecer uma alternativa dessa sorte aí. Já a vereadora Isabela de Roldão também lamentou a situação e criticou ainda a falta de representantes da Prefeitura nas audiências públicas realizadas pela Câmara. Tome sim uma providência, uma atitude mais severa diante dos convites que são expedidos para as audiências públicas nessa casa. As últimas audiências públicas que eu promovi, não houve participação do secretário. Secretário executivo, um assessor da secretaria, mas o secretário não participa. Todas estão gravadas, com todos os questionamentos levantados, e ainda hoje a gente aguarda as respostas. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, sim, reforçar a exigência da participação do secretário, porque aqui a gente não está pedindo por favor. A gente está aqui com a responsabilidade do voto das pessoas de Recife, e a gente precisa, sim, lutar contra os conceitos, os preconceitos que existem com a classe política e com o Legislativo Municipal de Recife. Romerinho Jatobá ficou 10 meses à frente da Secretaria de Habitação do Recife. No plenário parlamentar que reassumiu o mandato de vereador, fez um discurso de prestação de contas do período em que ficou na Prefeitura. O parlamentar exaltou várias das ações desenvolvidas pela Secretaria de Habitação. Nós demos continuidade a 3 conjuntos habitacionais que já estavam em construção: o Travessa do Gusmão e o Sérgio Loreto, nos Coelhos, e o Vila Brasil 1, no Coque. Nós conseguimos adiantar, e aí quando se trata de conjunto habitacional, hoje, no Minha Casa Minha Vida, o grande problema é a regularização do terreno para que possa se iniciar uma construção. Então nós conseguimos regularizar, e a Câmara, no final do ano passado, aprovou a doação já do terreno ao Fundo de Arrecadação Residencial, um fundo nacional, o terreno do Boa Esperança, em Tigipió, e do Vila Independência, em Nova Descoberta. Serão construídos 2 conjuntos habitacionais no Minha Casa Minha Vida, onde teremos 320 unidades habitacionais. Então, isso já está pronto, já está entregue à Caixa Econômica Federal, aguardando apenas recursos federais e a contrapartida do governo municipal para que possa dar início a esses 2 conjuntos habitacionais. Também criamos, com toda a criatividade que tivemos que pôr em prática, o programa Minha Casa Sem Limites, onde conseguimos criar um edital e lançarmos ao público para que 500 famílias se cadastrassem, passassem pelos critérios de avaliação e tivessem direito
a obras de acessibilidade em suas casas. Então, a Prefeitura do Recife, hoje, tem um programa que dá direito a 500 pessoas com deficiência entrarem, participarem do edital e ter suas casas modificadas, ampliadas e todas tornadas acessíveis. Então, isso foi um programa nosso que foi desenvolvido, hoje está pronto, aguardando apenas o orçamento para que seja iniciado o processo da contratação da empresa executora. Romerinho Jatobá também destacou a importância da regularização fundiária, através do programa Habitação Legal. Habitacionais foram entregues anteriormente sem ter seus terrenos regularizados. E hoje o morador dessa unidade, ele não dispõe do título de posse. Então nós conseguimos avançar criando um programa chamado Habitação Legal, onde tornamos fáceis de regularizar 3.000 unidades habitacionais, onde as pessoas que já ganharam a sua unidade recebam o seu título de posse e passem, propriamente dita, a ser dona do seu terreno. Conseguimos criar uma parceria grande com os cartórios que hoje não recebem a subvenção por se tratar de órgão público, e nós conseguimos nos reunir, fazendo uma grande parceria e dando prioridade e tendo respostas rápidas, né, sobre as questões habitacionais. Então, muito avançamos na questão habitacional, conseguimos construir, dar continuidade ao que vinha sendo construído e a regularizar para que possa ser construído novos conjuntos. Uma luta muito antiga na nossa comunidade, principalmente em Casa Amarela. Eu aqui quero destacar João do Cigarro, que cobrou e lutou muito por isso. E a gente viu que, infelizmente, ainda nós não conseguimos fazer com que isso se desenvolvesse. Mas, com a sua luta, com a sua determinação, principalmente com relação aos cartórios, conseguiu destravar isso e fez com que as pessoas pudessem receber as suas regularizações, os seus títulos de posse de terra. E eu ainda luto e continuo lutando. Já fiz até audiência pública nesse sentido e vou continuar fazendo. É uma perda muito grande o senhor ter saído da secretaria com relação a essa questão da regularização fundiária. Mas eu espero que o secretário que vai o substituir, continue nessa luta, porque a gente vai continuar cobrando e eu espero que o Recife um dia possa ter todas as suas terras regularizadas pela Prefeitura do Recife e que o seu povo possa ter os seus títulos de posse de terra. Vários vereadores fizeram fila de à parte para parabenizar a atuação do colega no Executivo. Felipe Francismar disse que o vereador honrou a confiança do prefeito. Do prefeito Geraldo Júlio, fazendo uma grande secretaria, no momento que Vossa Excelência, ao longo do tempo que ficou na secretaria, desempenhou um papel preponderante e deixando, como Vossa Excelência frisou, eu pude acompanhar para o novo secretário, um momento que o nosso próximo secretário possa fazer também um grande trabalho. Então, eu queria aqui registrar, primeiro, minha felicidade de ter o retorno de Vossa Excelência aqui na nossa casa, na Casa do Povo do Recife, mas também tenho certeza que o povo do Recife e o prefeito Geraldo Júlio foi muito grato e sempre será pela participação de Vossa Excelência na Secretaria da Habitação. Alfredo Santana disse que os 10 meses na Secretaria de Habitação foram de êxito e exaltou a capacidade do colega. Vossa Excelência mostrou a capacidade técnica de tocar uma pasta de suprema importância para a cidade e fez com que uma diferença para o povo recifense acontecesse. Parabéns, e é com grande alegria que recebemos Vossa Excelência aqui de volta a essa casa e dizer que é um motivo de muita satisfação para todos nós vereadores termos de volta aqui e saber que a todo momento que o governo precisar de uma pessoa equilibrada, preparada, nós temos um jovem, Romerinho Jatobá, um nobre edil. Líder do governo na casa, Gilberto Alves também elogiou a atuação do vereador na prefeitura. Mostrou que tem qualidade, que tem condições de contribuir, que tem condições de ajudar a enfrentar os principais problemas da população do governo de Pernambuco, quando você esteve lá, e agora na passagem na prefeitura da cidade do Recife. Quero parabenizar especialmente pelo fato de Vossa Excelência tirar do papel um programa de suma importância, que é o Minha Casa Especial. Isso tem todo um simbolismo, mostra a preocupação, a sensibilidade da gestão, a sensibilidade de Vossa Excelência com pessoas que precisam muito do poder público, da ação efetiva do poder público. Nós sabemos da dificuldade das pessoas de baixa renda em conquistarem suas casas e sabemos o quanto ainda é mais difícil
para aquelas que têm alguma dificuldade de locomoção, poder adaptar essas casas para o seu bom convívio. E Vossa Excelência, com esse programa, pôde resgatar essa dívida social que a cidade tinha com esse segmento importante e que precisava desse olhar, precisava desse cuidado da gestão pública. Portanto, Vossa Excelência, se não tivesse feito mais nada, e nós já sabemos, Vossa Excelência acaba de relatar tudo que foi feito nesse pequeno espaço de tempo, e o vereador teve a oportunidade de estar à frente da secretaria, destravando projetos importantes, dando sequência a um trabalho que já tinha sido realizado, mas, sobretudo, dando uma nova roupagem, um novo ritmo, porque a gente sabe, inclusive, como o prefeito cobra dos seus assessores, dos seus secretários, que a gente possa, de fato, entregar em tempo cada vez mais rápido os compromissos que assumimos com a população do Recife. Portanto, Vossa Excelência deu uma grande contribuição ao governo, está de parabéns, concordo com o que foi dito aqui, está pronto para seguir adiante, exercer agora na volta o mandato de vereador, mas está pronto para seguir na vida pública e poder servir ao povo do Recife e ao povo de Pernambuco. Parabéns pelo seu trabalho. Já o vereador Aerto Luna lembrou as limitações da Secretaria de Habitação. Sabemos da dificuldade de gerir e fazer administração pública durante esse período. Mas Vossa Excelência, com muita sabedoria e com muita inteligência, soube conduzir essa secretaria com muita qualidade e eficiência. Para Henrique Leite, Romerinho Jatobá mostrou que é um político e um bom técnico. Vossa Excelência mostrou que é um político que é bom técnico, né? E dizer que também tenho testemunho de que fui lá lhe procurar, Vossa Excelência deu grande encaminhamento, enquanto tem algumas reclamações de vereadores que secretário A, secretário B não recebe, não atende, Vossa Excelência foi ao contrário. Isso também valoriza a nossa casa, porque um vereador vai para lá e dá uma demonstração de capacidade e competência. E dizer outra coisa, que muitas vezes as pessoas saem por aí dizendo secretário não trabalha. E eu tive a oportunidade de, por ter uma relação de amizade com Vossa Excelência, e até lá, na secretaria, era 9h30 para 10 horas da noite, Vossa Excelência estava trabalhando. Então, esse é o testemunho que eu tenho a dar e dizer que Vossa Excelência está de parabéns pelo sua pequena passagem na Secretaria de Habitação. A habilidade política também foi destacada pelo vereador Osmar Ricardo. Vossa Excelência tem uma habilidade, né, como os outros vereadores já colocaram aqui, de ir lá conversar com Vossa Excelência, e o senhor, Vossa Excelência atender, e resolver, e quando não resolver, procurar o vereador para dar resposta. Isso é uma coisa importante no papel de um político, de um técnico. E Vossa Excelência, naquele momento que a comunidade dos Coelhos, né, teve aquele incêndio lá, eu procurei Vossa Excelência para resolver o problema de alguns companheiros daquela comunidade, e Vossa Excelência, com muita atenção, cumprindo o horário, marcou, discutiu, levei lá as lideranças discutiram com Vossa Excelência, após reunir, discutir com a parte técnica, né, colocou para a gente todos os problemas, onde dava, qual era o limite da sua secretaria, que Vossa Excelência, na Secretaria de Habitação, exercia aquela função de secretário. Então, eu estou aqui parabenizando Vossa Excelência, testemunho do seu papel como secretário, né, e quero dizer, Vossa Excelência, o senhor é um bom técnico e um bom político. Já o presidente da Câmara, Vicente André Gomes, elogiou a atuação do ex-secretário. Vossa Excelência desempenhou muito bem. Vossa Excelência foi motivo de orgulho nosso. Vossa Excelência, sem dúvida, desempenhou excelente papel. Continue dessa forma. São os votos de uma pessoa que lhe viu o menino, que hoje vê o vereador do Recife. Os vereadores Jurandir Liberal, Aline Mariano e Antônio Luiz Neto também parabenizaram o trabalho de Romerinho Jatobá. Seja bem-vindo à casa, mesmo com tanta dificuldade que Vossa Excelência teve, mas fez um bom trabalho no respeito, na articulação, no recebimento dos companheiros, no tratamento. Sempre, eu diria, cordial com os companheiros. Portanto, seja bem-vindo, nos ajudar aqui no trabalho, no dia a dia, com mais essa experiência adquirida no trabalho lá. Parabéns por Vossa Excelência ter aceitado esse desafio. Hoje está voltando para casa, posso dizer, mais maduro,
não é, com maturidade suficiente para continuar sendo uma bandeira do seu mandato. Então, parabéns, e eu não tenho dúvidas, Romero, que você deu uma grande contribuição à cidade do Recife. Vamos continuar cobrando para que as coisas possam acontecer na agilidade de como foi prometido. Não é? E eu tenho certeza que Vossa Excelência vai ajudar nesse sentido. Mais para frente, a gente vai estar fazendo aí algumas audiências e Vossa Excelência hoje conhece bem o orçamento, conhece as dificuldades, sabe os avanços e o que precisa avançar. Então, seja bem-vindo e parabéns por ter aceitado essa missão. Orgulho a Casa José Mariano. Esta presidência registra as suas congratulações com o vereador Romerinho Jatobá pela passagem exitosa na Secretaria de Habitação da Prefeitura do Recife, na certeza de que no seu retorno nessa casa fica mais uma vez engrandecida em razão da sua presença e da sua competência. Confira outros pronunciamentos da primeira reunião ordinária da Câmara. No primeiro discurso do ano, Aimee Carvalho falou das expectativas para 2015 e deu boas-vindas aos colegas. Eu não poderia deixar de ressaltar e dizer a Vossa Excelência que continue a administrar esta casa da mesma forma como administrou nos 2 anos da sua gestão e desejar sucesso na condução dos trabalhos para o ano 2015 e 2016. Aos funcionários desta casa, quero agradecer pelo empenho que nos foi dado no ano que passou e dar boas-vindas neste ano que se inicia aos novos vereadores, à imprensa da casa, o legislativo, cerimonial, recepcionistas, guarda municipal, serviços gerais e administrativo. Sintam-se todos por mim lembrados e abraçados. E finalizo falando as palavras de Clarice Lispector, quando dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Jurandir Liberal repercutiu o encontro realizado na Câmara entre representantes da Prefeitura e o Sindicato dos Ambulantes. A Câmara exerceu um papel fundamental nessa questão. E o que pede é o apelo, e eu quero aqui pedir ao líder do governo que insista para que a administração receba e negocie esse processo, até porque precisa disponibilizar a lista das pessoas que vão permanecer, e essa lista não pode ser segredo de Estado, ela tem que ter transparência. É um registro que a gente quer fazer aqui. Eu gostaria, inclusive, no segundo expediente, falar sobre o tema, até para dar oportunidade aos demais colegas vereadores falarem sobre essa matéria. Eu estou destacando no reinício dos trabalhos, porque ao longo desse semestre nós vamos ter várias questões que a gente quer articular e conversar no sentido de melhorar as ações do município na cidade do Recife. Portanto, teremos vários temas que vamos debater no sentido de destacar e falar daquilo que está errado, mas também sugerir alternativas de melhorar a administração da cidade do Recife. Osmar Ricardo comentou a retirada dos ambulantes das ruas do Recife e defendeu que a Prefeitura dê a eles uma alternativa de trabalho. Aqui ninguém é contra, né, que ordene a cidade, mas tem que dar alternativa para o povo poder sobreviver, né, sustentar sua família, seu filho com dignidade. Já basta o número de marginais, né, de assalto que vem na cidade do Recife, né, por conta da iluminação pública precária da cidade do Recife. Aí, além mais, tirando alguns pais de famílias que têm no seu ganha-pão o comércio informal. Então, a gente precisa dar o recado para o secretário, senhor presidente, que ele tente fazer isso com diálogo, com abertura, com discussão, porque não existe
nessas comunidades carentes, nos bairros carentes, não está tendo diálogo de conversar, de chamar a responsabilidade, de negociar com esses pequenos comércios de comunidade. Michele Collins destacou a escassez de água no Brasil. É importante registrar que a água já é escassa em algumas regiões do Brasil e também em algumas regiões do mundo, e que o maior responsável é justamente aquele que deveria protegê-la, que é o ser humano. Nas regiões onde a situação da falta de água já atinge índices críticos de disponibilidade, como recentemente no estado de São Paulo, decorre principalmente da falta de manejo e dos usos sustentáveis dos recursos naturais. Trata-se de uma situação grave que, inclusive, já atinge o nosso estado, a nossa cidade, onde nós já sabemos que em diversos bairros do Recife tem passado por vários dias com falta de água, racionamento, e é um problema que nós devemos pensar, principalmente enquanto legisladores e representantes da população recifense que se encontra aqui nessa casa. Vivemos num mundo em que o controle do uso da água se torna um desafio cada vez maior, o qual deve ser tratado com prioridade pelos poderes públicos. E a Aerto Luna quer realizar na Câmara uma audiência pública para discutir a campanha da Fraternidade de 2015. O tema desse ano é Igreja e Sociedade. Eu vim para servir. A campanha da Fraternidade 2015 buscará recordar a vocação e missão de todo cristão e das comunidades de fé a partir do diálogo e da colaboração entre a Igreja e a sociedade, proposto pelo Concílio Ecumênico Vaticano II. Como a Câmara Municipal do Recife tem como um dos seus papéis assegurar a harmonia entre os poderes, orientar a vida das pessoas e, além de ser indispensável para a administração pública, a Casa Mariana não poderia deixar de debater o tema da campanha da fraternidade, uma vez que o assunto é de grande relevância social e reflete a dimensão da vida em sociedade que se baseia na convivência coletiva, com leis e normas de condutas organizadas por critério e principalmente com entidades que cuidam do bem-estar daqueles que convivem. Os objetivos da campanha são: objetivo geral da campanha da fraternidade, aprofundar a luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a Igreja e a sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico Vaticano, como serviço ao povo brasileiro para a edificação do Reino de Deus. Preocupada com a exploração do trabalho infantil durante o Carnaval, a vereadora Marília Reis realizou uma audiência pública para conhecer as políticas municipais de combate a esse tipo de crime. Veja os detalhes. A reunião pública para discutir o trabalho infantil durante o Carnaval no Recife foi presidida pela vereadora Marília Reis, no plenarinho da Câmara, e contou com a presença da secretária de Desenvolvimento Social, Ana Rita Suassuna, além do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Fábio André de Farias, o procurador do Ministério Público do Trabalho, Leonardo Osório Mendonça, a auditora fiscal Paula Neves, a representante da cooperativa Pro Recife de Material Reciclável, Roberta de Santana, e a representante do Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente, Hortência Leal. Os palestrantes concordaram que somente com a ação integrada do poder público, ONGs e de toda a sociedade será possível combater o trabalho infantil e que o tempo é curto para impedir que o problema se repita nesse carnaval. A vereadora Marília Reis fez uma avaliação positiva da reunião. Foi muito importante, principalmente para a gente cobrar da Prefeitura uma maior integralização das ações em relação a tanto a sensibilização que já existe, já é feita, mas quando a sensibilização não seja efetiva das famílias, dos adolescentes, das crianças, que haja uma outra ação por meio da Secretaria de Controle Urbano, por exemplo, uma integração do Conselho Tutelar nas ações. A gente pode efetivar todas essas cobranças e a gente vai monitorar no Carnaval o que é que está acontecendo. Então, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização, mas que é a longo prazo, só que o Carnaval é daqui a menos de 15 dias. Então, a gente precisa de ações para agora, para que depois a gente continue com ações a longo prazo para que a sociedade também colabore nesse sentido. O que a gente solicitou foi que houvesse um diálogo interno na Prefeitura, no Poder Executivo, para que outras secretarias também entrassem em ação no sentido de ter mais atenção às mercadorias vendidas aos menores, para que haja até uma apreensão dessas mercadorias a serem buscadas posteriormente por maiores, por adultos responsáveis por aquele menor.
e outras ações integradas com o Conselho Tutelar, por exemplo, para que haja uma assistência àquela família que está colocando o menor para trabalhar. A assistência já faz uma ação de sensibilização, mas que a gente constatou na reunião que não tem sido suficiente. Não tem uma estrutura necessária, nem o poder para repreender o quanto é necessário. Então, a gente conversou para que outras ações fossem tomadas também. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.